Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que coisa boa ter vocês aqui hoje, principalmente hoje numa noite tão especial, que a gente vai ter um convidado mais que especial também, o Rony, que vem lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para presentear a gente com uma reflexão a respeito da justiça divina. O Rony, ele trouxe o livro dele, O Início Sem Fim, que a palestra é baseada nesse livro, né, Rony? E ele vai estar disponibilizando ali para aquisição. Esse livro vai ser toda a venda, né, todo o recurso arrecadado com a venda dele é doado para o Grupo Espírita Lar Meimei, que é de Valença, também no Rio de Janeiro. É um grupo que trabalha também com crianças e precisam também, a gente sabe muito bem, né, que precisam de recurso para conseguir fazer o seu trabalho. Então, toda a arrecadação é doada direto para esse lar, ok? O Rony me explicou que nesse livro, além da mensagem dele, né? A gente também é presenteado, aqui tem um QR Code, deixa eu achar, não, você já me deixou marcado para mim, né, Rony? Tem um QR Code e a gente consegue acessar o soneto A Beleza da Morte, que é do Parnaso de Além Túmulo, para quem não conhece, um dos primeiros livros do Chico, né? Cantado pela Leila Pinheiro, o Zé Henrique Martiniano e a Orquestra de São Petersburgo, da Rússia. E quem fez esse QR Code aqui foi o Ricardinho. Falei tudo, Rony? Ricardinho que está aqui, muito obrigada, viu, Ricardinho, pela sua presença. E então, além do livro, é um ato de amor e também a gente tem, mais do que a mensagem, um presente que é maravilhoso, essa música, tá bom? Então, vai estar lá na frente, quem quiser, eu recomendo. Agora eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa. Uma outra ação que a creche aqui está fazendo vai acontecer nesse final de semana, que é a venda do Parmegiana, né? O Parmegiana são as meninas que fazem e é sensacional. A comida das meninas da creche é a melhor que tem. Depois da minha mãe e da minha sogra. Ponto. Então, vai ser esse final de semana, dia 24, domingo, né? Dia 24. E é um drive-thru, dá para 2 pessoas, acompanha o arroz e vem filé também. Um prato para 2 pessoas, tá bom? Então, acho que é das 11 a 1, se eu não me engano. É só adquirir e passar aqui para pegar, não precisa cozinhar. Fica livre da cozinha no domingo, é coisa boa, gente. Não, fala sério. Bom, então, sem mais delongas, porque eu já me alonguei, eu vou pedir para alguém fazer a nossa oração inicial. E aí, a gente passa a palavra para o Rony. Seu Almeida, o senhor pode fazer a oração? Recolhamos os nossos sentimentos e pensamentos e direcionemos esses nossos predicados diretamente para Jesus, na firme intenção de obter a paz, a proteção, garantindo o êxito para nosso irmão Rony ao fazer a sua palestra. Permita-nos, Senhor, que nós sejamos bastante acessíveis para podermos entender e absorver os seus ensinamentos, e que desde já a vossa bondade possa distribuir sobre ele as suas bênçãos, não apenas para o seu sucesso em exposição do seu tema esta noite, mas principalmente para que ele tenha na sua caminhada de ceareiro o êxito necessário para distribuir por todos aqueles que o ouvem. Dessa forma, mestre, pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião.
Uma boa noite a todos. É a segunda vez que eu venho no Centro Espírita Nosso Lar, em São Carlos. A cidade não, já tive outras ocasiões, hospedado com meu querido Ricardo Augusto Vieira. E o tema desta noite, justiça divina. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, e a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das boneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Com esse belo soneto de Antero de Quental, do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, trouxemos esse texto, o soneto de um suicida, que uma vez revigorado no plano espiritual, reconheceu Deus e como um grande escritor e poeta lá de Portugal, ele remeteu à terra a sua verdade ao se render a Deus. E o nosso tema, Justiça Divina, certamente falará de Deus. Nós nos fundamentamos na obra O Céu e o Inferno, quando, 1º de agosto de 1865, uma luz diferenciada ressoou em Paris. Allan Kardec, Messier Rivail, lança uma obra que descortinava, desmistificava, clareava dogmas, conceitos, tradições, conclusões e ousamos dizer inverdades, porque vem o Espiritismo e me apresenta uma outra ótica. O Céu e o Inferno trata, no seu subtítulo, a justiça divina. O título original, Le Ciel et l'Enfer, o Céu e o Inferno, ou La Justice Divine selon l'Espiritisme, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai trazer isso. Na primeira parte, doutrina, em segunda parte, exemplos. Na primeira parte, Kardec trabalhou o nada, a vida futura. E por que os espíritas não temem a morte? Porque nós trabalhamos muito esse assunto, ainda há pouco nossa conversa era em torno de mediunidade. Nós, como médios ostensivos, nós vemos o plano ao nosso lado, ao nosso derredor. Nós não tememos a morte porque nós estamos sempre em contato com o etéreo. Para nós, logicamente, isso facilita o entendimento, apesar de sermos imperfeitos e estarmos na matéria. O nada é o que não existe. Só que houve uma corrente na época de Kardec que adotava o nada, positivismo, criado por Augusto Comte, uma corrente filosófica lá em Paris, na mesma época de Kardec. A luz e a matéria. E Kardec traz o céu e o inferno, então foi um furor na igreja que dominava a França. Se rebelaram, mas quem é ele para ousar falar diferente de nós? Porque vem na sequência os assuntos teologais, céu, inferno e purgatório. O bonito é que o codificador utilizou os termos da igreja, da teologia e trabalhou cada um. Ele coloca céu, é ventura, é condição conquistada, não há seres privilegiados que estão lá desde o seu início, não. Há um Pai de amor e bondade, que criou todos, simples e ignorantes, e esses que lá chegaram, conquistaram o espaço ou o patamar graças ao seu trabalho íntimo, Jesus, dos nossos exemplos, nosso irmão maior, que toma conta de nós, nesse orbe que a ele foi delegado para cuidar dos habitantes do planeta Terra, desde sua formação. O livro é A Caminho da Luz,
Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Desde quando uma nebulosa incandescente desprendeu-se do Sol, Jesus já acompanhava a nossa formação. Até se tornar compatível para a vida, ele nos acompanhava. E ele veio há 2000 anos atrás trazer seu Evangelho. Para aqui deixar. E o purgatório? Um termo da Igreja. No século VI, criado por ela, o espaço intermediário para, numa certa barganha, você ficar lá pagando seus pecados. E depois, talvez, ir para um lugar melhor, o céu. Kardec vem e usa o termo. Respeitou o termo purgatório também. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele utilizou da mesma maneira. E os Espíritos se explicaram. O purgatório é onde nós estamos. Um planeta na categoria de provas e expiações. Então, onde nós estamos purgando. Então, não é um local circunscrito, fechado, que faz uma lotação com os devedores. Não. A Igreja criou. Nem na Bíblia tem. E Kardec, com a sua polidez, um homem das letras, a fineza em pessoa, foi rechaçado a usar o assunto sob a ótica espírita. Em outras palavras, tirando aquilo tudo e apresentando uma realidade. E aí vem o termo mais impactante, o inferno, com ser tridente, um caldeirão fervente e os chifres daquele ser diabólico atormentando uma pessoa. Existe esse local? Vem Kardec e trabalha com maestria. O inferno é a condição que o espírito se aloja devido à sua rebeldia. E aí nós trazemos Emmanuel, novamente com Justiça Divina, que é um estudo sobre o céu e o inferno, através de Chico Xavier. Na lição Céu e Inferno, ele definiu, no remate da dissertação sobre céu e inferno, o que é inferno. Segundo Emmanuel, o inferno tem a rebeldia, o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Como falávamos, o inferno é povoado por rebeldes que não conhecem a realidade, teimam em ser sofredores. A novela Viagem, ela retratava isso tão bem, e agora virá o filme, e o personagem que vivenciou exatamente esse inferno em sua vida, o Alexandre, ele nas primeiras cenas, uma vez desencarnado, estava com roupa preta. Quando ele é acudido pela irmã de Nai, começa a se melhorar, se arrepender, ele passa a usar uma roupa branca. Ficção. Mas vem Ivani Ribeiro com aquela novela e demonstrou ao grande público que fica louco com a novela e quer reassisti-la inúmeras vezes, e toda vez que ela é reexibida, faz sucesso. Tanto é que agora virá o filme. É a literatura espírita indo para as massas, através da mídia, saindo das nossas casas e alcançando a população, levando-lhes a instrução e o consolo. E justamente nesse aspecto do inferno, que tantas vezes nós achamos que é um local no centro da Terra. Não. Sim, existe quando tem uma aglutinação de espíritos que vão povoar essas paragens e, logicamente, por causa do sofrimento deles. É a afinidade. E por sermos um orbe ainda na categoria de provas e expiações e sermos imperfeitos, é natural que tenha essas zonas de sofrimento, como André Luiz explicou, o umbral. E para isso é o nosso trabalho constante, para nos libertarmos e entendermos. E o codificador teve esse empenho em explicar em uma outra forma, de uma outra ótica, para justamente acalmar corações. Estamos em uma casa espírita, sabemos do público que está aqui, encarnado e desencarnados, e afirmamos, foram trazidos espíritos ainda revoltados contra Deus. Nós recebemos esse aviso hoje à tarde, que estariam caravanas de espíritos que precisariam ouvir. Porque uma vez fora da matéria, eles têm uma compreensão melhor que a nossa na matéria. Então eles vieram ajudados
pelos mentores, pelo mentor da casa, pelos amigos espirituais, para que possam absorver da terra uma orientação através de uma exposição doutrinária sobre este aspecto. Deus não pune ninguém. Deus não é vingativo. O ser, a sua criatura, criada por Ele, é que, com seu livre-arbítrio, toma rumo ou rota diferenciada do que o Pai propôs. E que respeita o nosso livre-arbítrio. Daí a criação do sofrimento. Quem deixa de sofrer começa a se libertar. É o personagem Alexandre. Quando ele cai em si, a irmã com uma ascendência espiritual muito mais evoluída, consegue então retirá-lo e orientá-lo. E aí ele muda o seu semblante. Ele se torna suave. Assim está para tantos outros casos que nós conhecemos. Na sequência, Kardec vai trabalhar um assunto que realmente abalou as estruturas. Ele trabalhou sobre a doutrina das penas eternas. Que penas eternas são essas? Se é um pai de amor e bondade, vai deixar o filho sofrer eternamente? E Kardec explica que não há penas eternas. Ela tem um durante. A inferioridade, a imperfeição e a falta de entendimento, porque inteligência todos têm. É um atributo do espírito, só que às vezes mal utilizada, deixando a razão para outros aspectos, presos aos vícios e às paixões. Quando começa a se libertar com a razão, que é de todos os seres imortais, nós espíritos encarnados, ou agora a alma, mudamos todo esse sentido. Nos ajudamos, nos favorecemos. Melhor exemplo é o que nós estamos agora como reencarnados. Todos nós atualmente com o corpo revestido para uma nova vida. A viagem, como diz o texto, que esse termo é de Kardec. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está lá o texto, falando sobre viagem. Essa breve passagem. E Ivani Ribeiro utilizou o termo e colocou a viagem para a sua novela. Ou como nós falamos também, a jornada terrena. Ao trabalhar esse assunto, logicamente ele incomodou muito. Imaginemos aquele texto já pronto, programado, no século XIX. E vem um homem pleno em luz, e faz diferente, não é bem assim. Ô humanidade, você agora pode receber, como é o prefácio de O Céu e o Inferno. Kardec escreveu, se o Espiritismo chegasse em uma outra época, ele teria sido abortado, seria solapado. Ele veio no tempo certo, nem antes, nem depois também, muito tempo depois não daria. Naquele tempo, a França estava no regime de democracia. Após a Revolução, liberté, égalité, fraternité, era o lema da Revolução Francesa. Então, aquele país que recebeu a doutrina dos Espíritos, França, em Paris, tinha condição política e no sistema democrático, liberdade de expressão e respeitar Kardec. Depois, Guerra Franco-Prussiana, aquela dificuldade toda, a França voltou para o regime monárquico com Napoleão III. Mas, no período de Kardec, era democracia. O texto de Kardec é claríssimo. Antes não daria, depois seria tarde demais. Veio no tempo certo e espalhou para o mundo. Quantas pessoas são consoladas à luz do Espiritismo? Quantas pessoas vêm, batem as portas dos centros espíritas pedindo ajuda, socorro, alívio, e aqui encontram, tanto da parte material, tanto da parte espiritual. E Jesus prometeu, conforme João capítulo 14, se me amais, eu enviarei o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, para vos dizer algumas coisas e relembrar outras tantas que eu tenho falado. E o Consolador ficará junto de nós. E o que fica eternamente? A matéria apodrece, deteriora. O que fica são as verdades, as informações, as instruções que nós absorvemos e, como ser inteligente, nós guardamos em nossa memória,
e não perdemos. E graças a esse século que nós estamos, século XXI, com um regime no país que tem a liberdade de expressão, o Espiritismo vai ganhando espaço. Falávamos do filme, tem tantos outros momentos, novelas, peças teatrais, com esse enfoque espírita. E lotam as salas de cinema ou de teatro, ou a televisão, tem um bom número de pessoas que assistem, porque as pessoas se identificam, sabem a ideia inata que está em cada um. Ao verem a cena, ou romance, ou a informação, ela se identifica. E vem outro capítulo, as penas futuras segundo o Espiritismo. E nesse capítulo tem o Código Penal da Vida Futura. Em 33 itens, Kardec apresentou para nós, não como punição, mas o que vale para o espírito, para ele se recompor e se readequar à linha progressiva. E no parágrafo 16º, ele colocou as 3 palavras: arrependimento, expiação, reparação. E nós temos 2 exemplos cristãos de 2 seres que não esperaram a próxima reencarnação. Naquela única existência, eles arrependeram-se, expiaram-se, repararam-se. Paulo de Tarso, antes Saulo, combatia Jesus, via a luz na estrada de Damasco, cai e fica cego. É recuperado por Ananias, que ele iria matar. E aí ele faz uma nova forma de vida, passa a trabalhar para o Cristo. No final, ele é recebido por Jesus após ser degolado em Roma, pelo Cristo. O livro Paulo e Estevão, também Emmanuel, Chico Xavier. A outra personagem, Maria de Magdala, Maria Madalena, na mesma existência, como prostituta, arrependida, se torna uma ex-meretriz. Passa a acompanhar o mestre. Sempre na retaguarda, no final da fila, os apóstolos iam mais próximos e ela ficava para depois. Fica amiga de Maria, a mãe de Jesus. É acolhida pelo mestre, que vê nela o crédito que ela estava sendo trabalhada e a liberta dos 7 espíritos que a obsediavam. Ela, modificada, se torna cristã. Na hora derradeira estava do lado de Maria, na crucificação. Depois vai cuidar dos leprosos. Torna-se contaminada pela lepra. Mesmo leprosa, vai até Éfeso, na Turquia, se despedir de Maria. Termina a vida nos braços de Maria. É acolhida por Jesus, mas ainda pede o mestre: deixa eu ir lá no Vale dos Leprosos, despedir dos meus irmãos. Lá ela vai, se despede em espírito e ascende com Jesus. Em uma existência ela se reformou. Livro Maria de Magdala, Roque Jacinto. E termina esses 33 itens com uma frase. Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Esse é o Código Penal da Vida Futura. Em resumo, o que estamos fazendo, nós receberemos. Se estamos no bem, só granjearemos bem. Se estamos no mal, suportaremos as dificuldades. A rota é nossa, é o livre-arbítrio. Daí o texto de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Boas obras, tranquilidade. Más obras, recompensações. É a lei de causa e efeito. Se desequilibrarmos, teremos de equilibrar o que ficou desarmonizado, porque é uma lei divina ou natural. Está na natureza. Ao abalarmos a natureza, nós temos que voltar para recompor essa natureza. Ao cuidarmos da natureza, seja uma tampinha na rua com um pouquinho de água que a gente tire e vire a tampinha, é menos um mosquito de dengue que vai colocar seus ovinhos lá. Nós estamos trabalhando para a natureza, para o próximo, para a coletividade. Depois vem os itens mais polêmicos, em nossa opinião. Anjos e demônios, que da mesma maneira Kardec vai apresentar.
Não há seres privilegiados. Mas a igreja dizia, eles já estão lá com anjos, com auréolas e tudo mais. Não. Eles galgaram degraus e lá chegaram. E o demônio é um ser rebelde, não pode ter sido criado por Deus. Como? Aí ele coloca a situação do anjo decaído. Um espírito que se perdeu em si mesmo e perdido se rebelou. E criou com seu perispírito, devido à sua desinformação, a deformação perispirítica. Então ele se deforma por causa do ódio, do revide, da vingança, do rancor, do amargor. E aí ele externa o que ele pensa. E lógico, não tem um, tem dois, tem três, tem milhões em um planeta expiatório. Ao se juntarem, eles formaram um local para eles viverem, ou para eles se alojarem espiritualmente. Por lei do engano, colocaram o rótulo, é o inferno. Não. Essa paragem também é dissipada, ela é suavemente modificada quando um desses agentes ou é recolhido ou os benfeitores espirituais atuam para ajudar. Obras que retratam a trilogia Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Transição planetária o amanhecer de uma nova era no rumo do mundo de regeneração. Quando o Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que são os tentáculos ou os braços de Francisco de Assis, com o programa de regeneração da humanidade, vão a essas ambiências e acodem esses revoltados. Conseguem, com espíritos mais evoluídos, ligados a eles, que estão numa condição bem melhor, como Matilde, que recolheu o Gregório lá no livro Libertação, André Luiz, Chico Xavier, da mesma maneira tem nesses bastidores. Nesse processo de transição planetária. Da mesma maneira, eles continuam fazendo o trabalho de recolhimento, de abrandamento dessas zonas inferiores, as trevas, do sofrimento. E que não é para sempre. Não é para sempre, não é estanque, é provisório, porque eles estão conseguindo, aos poucos, desaglutinar esses seres sofredores. E para terminar essa primeira parte, nós vamos encontrar o mais polêmico dos mais polêmicos dos assuntos de todos os tempos, principalmente com os espíritas, que nos falam, vocês têm parte com o demônio, vocês mexem com os mortos, mas os mortos estão vivos. São eles que orientaram Kardec através de tantas orientações. É o capítulo 11 da primeira parte da doutrina da proibição de evocar os mortos. Por que Moisés proibiu? Kardec vem e explica. Proibiu porque havia uma prática corrente naquele tempo de Moisés em perturbar os mortos e querer assuntos fúteis, banalidades. Kardec vendo aquilo, Moisés vendo aquilo tudo, modificou. Kardec pegou o texto e explicou. Havia naquela época uma condição que tinha que colocar um freio naquela sociedade. O melhor freio encontrado por Moisés, o legislador e o guia daquele povo, era justamente a proibição. Mas isso era no tempo de Moisés. Vem Jesus e comunica com os mortos. Demonstra em Elias, o próprio Moisés na transfiguração, eles estão aqui. E vem Kardec, com a assessoria dos bons espíritos. E destacamos, a maioria registrou o seu nome canonizado. Irmã Rosália, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, São João Evangelista, São Francisco Xavier. Por que eles colocaram seus nomes canonizados? Se a própria igreja poderia combater, para dar veracidade que eram eles mesmos, ditando ao codificador as máximas de O Evangelho segundo o Espiritismo e das outras obras básicas. Isso é fundamental nessa noite, que nós estamos falando de justiça divina. E são os mortos,
virtuosos, poetas, filósofos, escritores, que tinham um cabedal de conhecimento que o Espírito de verdade, que é Jesus, elegeu, como Sócrates, como Platão, Franklin, Swedenborg. Venham cá, vamos ajudar a Terra, vamos mandar as mensagens, vamos levar os textos, porque eles tinham capacidade literata de contribuir com o codificador Allan Kardec. Liderados por Jesus, imaginamos essa pleiade, como está em Prolegômenos, em O Livro dos Espíritos, que eles ditaram a introdução da obra, colocaram os nomes de quem participava. São os mortos que estão vivos, que trouxeram as verdades imorredoras, que não se perdem. Segunda parte de Céu e Inferno, ela é interessantíssima, que nós vamos ver o trabalho hercúleo que foi de Allan Kardec. Por toda a França, os médiuns, principalmente as meninas, as mais jovens, recebiam as evocações em suas casas, e ele juntou aquilo tudo e catalogou em categorias, conforme cada grupo de espíritos, conforme suas manifestações ao serem invocados. Então começa capítulo 1, a transição, ou conforme a editora, a morte. Algum aspecto eles colocam no sentido de transferência. Então é a transição, capítulo 1 da segunda parte, exemplos, falando da morte, que nós temos que nos adaptar, entender. Muitos em processos senis, veem entidades amigas, veem os familiares se aproximando no leito de morte, ou no hospital, internado. Por causa disso, essa transição ela é mais clara para todos. Todos nós sabemos que esse corpo vai ficar. Ele é um empréstimo para uma temporada, para uma vida. Então a transição ou a morte, essa passagem, essa transferência de mundo físico para mundo espiritual vai ocorrer dentro em breve. Nós temos um tempo. A passagem já está comprada. Só não sabemos o dia nem a hora, mas nós vamos voltar. E para isso trabalhado tão bem pelo Espiritismo. E com o alerta, trabalhe bem a estadia, para uma vez mais melhorado, não se comprometer, mas deixando-nos o livre-arbítrio para operarmos da melhor maneira que quisermos. E entra a categoria agora, que praticamente não somos. Capítulo 2, Espíritos Felizes. 2 espíritos que, ao se manifestaram, eram antigos companheiros da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Monsieur Sanson e Dr. Demeur. Eles vão dizer que estão felizes, bem, porque eles na sociedade disseram, principalmente Sanson, o outro é Jobard, o Dr. Demeur era um médico homeopata muito amigo de Allan Kardec, mas era um homem muito bom, muito caridoso. E ele logo atingiu o plano espiritual e se identificou numa paragem muito suave, muito tranquila, como Sanson, como Jobard. Sanson e Jobard da sociedade, Dr. Demeur médico, repetimos. Felizes. E trazendo o alento, a informação, estamos muito bem. Meus amigos, nós prometemos, estamos aqui nos comunicando. É uma serenidade, é uma paz que nós estamos usufruindo, porque conquistaram. Eram bons. Então não há por que eles não estivessem em lugares iluminados e felizes. O capítulo 3 já começa a ter um pouco a ver conosco. Começa a aparecer espíritos em condições medianas. 2 exemplos. Hélène Michel, 25 anos. Ela desencarnou jovem, a família chorava demais por ela. Então, na invocação, ela vem dizendo, peçam a eles para não chorarem tanto. O choro está me incomodando, eu precisava regressar, eu precisava voltar ao plano espiritual. E a Anne Belleville, que teve um tempo na Terra e que ela colocou uma moratória, colocou um prazo maior no sofrimento, na doença, ela expurgou o máximo que ela podia. E no plano espiritual ela viu que o bem que ela mesma lhe fez, ela tinha um tanto de vida, ela suportou mais um tanto com uma doença e ela tratou muito bem seu espírito. E ela diz, quando eu voltar, eu quero ser espírita. Eu venho às vossas reuniões. Eu sei o bem que o espiritismo nos faz. Outra categoria, agora já começa a vir mais conosco, maiores identificações nós teremos. Espíritos sofredores.
O primeiro é François Riquier, um homem rico, muito rico, sozinho. E ele teve de deixar a herança, mas era avarento. E ele deixou justamente para quem cuidava dele. Então, na evocação, ele vai dizer: estou desesperado de ver meu dinheiro sendo mal empregado, eles distribuíram tudo, eu quero meu dinheiro de volta. E a médium vai acalmando: não tem condição, você não pertence mais à terra, seus bens foram de si. Mas ele começa a dialogar, dizendo que ele queria reaver aquilo que lhe pertencia, vendo a sua fortuna sendo distribuída. E aí, na evocação, ele vai sendo acalmado para entender que estava num outro estágio, o qual ele não poderia usufruir mais do bem material. E o outro é Ferdinand Bertin. Qual a história dele? Ele, no passado, jogava as pessoas ao mar. E naquela existência, como Ferdinand Bertin, ele morreu no acidente no norte da França, quando uma embarcação naufragou, pedido por ele. Só que ele sofria porque ele se via afogando. Então ele chega dizendo: estou afogando, me ajudem, estou no naufrágio. Que ele pediu aquela existência para passar por isso. Por isso ele sofria tanto. Ao se afogar em uma prova buscada em uma existência. Virá agora um capítulo que nós temos que ter muito cuidado ao falar, porque eles sofrem muito, são os espíritos suicidas. E ao citar esses dois exemplos, nós vamos ver como que eles se perderam, mas porém, pelos dois exemplos nós vamos ver a misericórdia e, acima de tudo, a justiça divina. O primeiro caso se chama François Simon Louvet. Ele trabalhava num coradouro em Le Havre, lá no norte francês, nordeste francês. E nesse coradouro tinha muitas pedras, então ele puxava aquelas cordas dos barcos e amarrava nas pedras. Só que em frente tinha uma torre muito alta. Ele, um boêmio, dado a bebedeira, depressivo, bebia demais. Ele pensou: se eu subir nessa torre e me jogar, acabará meu sofrimento. E assim ele fez. Se jogou da torre, estraçalhou-se nas pedras. Ao ser evocado, ele só vê a última cena. Isso é misericórdia de Deus. Ele diz o seguinte: estou caindo, orem por mim, eu estou caindo. Ele não vê o corpo estraçalhado, ele não vê o ato final, ele só vê o corpo caindo. Em outras palavras, ele foi trabalhado para ver apenas o impacto da queda, não do estraçalhamento. E na reunião ele pede socorro para justamente que orassem por ele. Ele pede oração. E aí, logicamente, foi feito todo um trabalho de recolhimento de François Simon Louvet. O outro caso é o duplo suicídio por amor e por dever. Palmyre, uma jovem rica, modista em Paris. E era comum naquele tempo, as famílias acertavam os casamentos de nobres com nobres. Então a Palmyre foi encaminhada para se casar com o senhor D de dado. Só que ela amava o senhor B de bola. Só que B e D eram amigos. E assim, Palmyre começou a se envolver com o senhor B ao frequentar a casa deles. Se tornaram amantes. Resolveram se matar, se asfixiar. Por quê? Uma vez mortos, entendiam que ficariam juntos. E aí o título: duplo suicídio por amor e por dever. Acabaria o problema do perjúrio, do adultério, da parte de Palmyre. E senhor B incomodado com o amigo D. Então eles fazem uma carta pedindo que o Senhor Deus enterrem juntos e morrem asfixiados. São evocados. E na evocação eles não se identificam. Aí nós trazemos a questão 956 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou: e aquele que se mata na esperança de reaver a outra parte? Vem a resposta: enganam-se. Jamais reencontrarão. Então, eles evocados, eles não se veem na mesma reunião com a médium recebendo Palmyre e senhor B. E Kardec traz uma nota explicativa: só o tempo que permitirá que esses espíritos se reencontrem. Primeiro tem que trabalhar o processo da infração à lei de Deus. E aí depois, conforme o rumo evolutivo, poderão até se encontrar, mas por enquanto ficarão distanciados, porque se rebelaram e infracionaram uma lei justíssima, que é a vida que eles tinham.
Na sequência, nós vamos encontrar os criminosos. O primeiro é o Verger. O Verger, ele era um fanático. E ele assassinou o Monsenhor Cibour na porta da Catedral Saint-Étienne-du-Mont, em Paris. Por fanatismo, tal qual fizeram com John Lennon. Matou porque queria matar o Monsenhor. Arrependeu-se. Então vem esse grupo de criminosos arrependidos, quando ele vai se apresentar, que ele estava arrependido de ter matado aquele homem tão puro, tão virtuoso. O Monsenhor Cibour estava do lado dele na evocação, ele não identifica. Pedindo perdão pelo que fazia. Arrependendo-se do crime. O outro caso é Jacques Latour, que na época da guilhotina, ele fez miséria, degolando muitas pessoas. No plano espiritual, ele só via sangue e as vítimas. Então, na manifestação, já chega dizendo, estou apavorado, eu só vejo sangue. Eu só vejo sangue, eu não consigo ver outra situação. Então, a médium vai acalmando, é um texto enorme, são várias páginas. Ele vai sendo tratado, para ele, pelo menos, conseguir dissipar a imagem vermelha, apenas sangue e vítimas. Era o seu arrependimento. Agora vem os espíritos endurecidos. Logicamente, um ponto de vista só esse. Então, o primeiro caso é o castigo pela luz. Ou, em outras traduções, vem o nome do espírito. La Pommeraye. O que é a história? Ele tinha uma implicância com a luz. Não admitia ver a luz. Queria apagar a luz. Como apagar a luz natural? Diz ele que a luz incomodava por demais. Daí o título, Castigo pela Luz. E vem as explicações dos espíritos da sequência, Jean Renaud, Erasto, vem explicando ali por que ele era tão radical, um homem revoltadíssimo, tal qual ficou no plano espiritual, inclusive com implicância com a luz. O outro, ele era super arrogante, o nome dele é Simael. Então ele vem com uma arrogância porque ele viu a evocação, viu a médium disponível, viu, vou lá dar uma comunicação, então ele já chega, pergunte o que quiser. Mas qual é o seu nome? Não me importo. Mas o que você fala? Não quero falar nada. Então ele vem com toda arrogância e pedantismo. Mas foi lá, voluntariamente, que viu um canal para levar a sua comunicação como um ser endurecido, como o La Pommeraye. E os dois últimos casos, capítulo 8, expiações terrenas, nós vamos trazer dois exemplos que são similares. Zimel Zligol, o mendigo, que no passado foi um rico soberano, escolheu a prova da miséria, da expiação terrena, para na miséria reaprender e valorizar o bem que ele tinha como rico em outra vida, que era um soberano e maltratava seus servos. Então ele, como israelita, na França, como Zimel, ele justamente foi trabalhar a caridade ao recolher o que conseguia como mendigo e distribuía para os outros na mesma condição que ele. E explica na nota, ou na evocação, ou no texto, ele pediu a prova da miséria para valorizar aquilo que ele desperdiçou. A mesma condição do outro espírito. Gillian Marie, a velhinha, ela caiu num lago na França. Entendiam que ela havia se suicidado. Então ela já chega explicando na evocação que não foi suicídio, que ela tropeçou e acidentalmente caiu no lago. E ela era uma médium muito querida dos espíritos e tudo mais, então ela vai explicando que ela pediu a mendicância para justamente valorizar a vida anterior na qual ela desperdiçou a fortuna. Por isso, a miséria, escolhida no seu processo daquela existência. Esse é o céu e o inferno. Esse nosso assunto trouxe, nessa noite, no Centro Espírita Nosso Lar, a certeza de que Deus é justo, e muito justo. Qual doutrina poderia nos apresentar? 3 realidades. A prova da sobrevivência ao corpo, a comunicabilidade com os espíritos e as revelações dos mistérios do além-túmulo, somente o espiritismo, somente essa luz em nossas vidas. Somente essa proposta de Jesus com a qual nós vamos terminar essa noite. Que é Ele que conta conosco, o nosso Mestre,
o nosso guia. Capítulo 6, o Cristo Consolador. As 4 instruções dos Espíritos são do Espírito de verdade. Paris, 1860, Paris, 1861, Bordeaux, 1863, Le Havre, 1863. O Espírito de verdade. E nós vamos terminar com o item 5, a primeira das instruções dos Espíritos. Apenas esse parágrafo. Venho como outrora aos desgarrados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Como ceifeiro, ateei em feixe o bem disperso pela humanidade. Revelei a doutrina divina e disse: vinde a mim, vós que sofreis. Esse é o texto, conforme a tradução de O Evangelho segundo o Espiritismo, pode estar diferenciado, mas com votos de muita paz a todo o público presente, encarnados e desencarnados, com Jesus sempre no nosso caminhar, Deus de amor e bondade nos afagando, nos acolhendo e nos mostrando as melhores luzes para os nossos caminhos evolutivos. A todos, muita paz. Graças a Deus. Obrigada, Rony. Boa noite a todos. Vamos mais um conselhinho da espiritualidade amiga aqui do nosso lar. Cai uma chuva de pequenas partículas espirituais agora sobre vós. Amanhã colheremos o que foi plantado hoje, e no próximo milênio colheremos o que for semeado nos anos à frente. Semeadura é paciência, habilidade rara entre nós, pois na terra o imediatismo ainda impera. Sabemos como vai cada um de vocês, conhecemos seus medos e seus propósitos. Cada um será guiado ao próprio caminho, não se comparem. Só interessa que você seja melhor que você mesmo todos os dias, caminhando de palmo em palmo. Que Deus abençoe a todos, que possamos nos preparar, nos concentrar para receber todas as bênçãos do trabalho de passe. Que assim seja.